você escolhe tudo que você quer na sua vida, por que não escolher como você quer o seu seguro? Com a Use você só paga pelo que contrata. Ouse escolher. Use é auto, residencial e vida. É seguro tipo você. Bom dia pessoal, bom dia GP às 10, tudo bem? Bom, vamos fazer prognóstico para o fim de semana? Grande Prêmio dos Estados Unidos. Treinos começam hoje à tarde. Se você está assistindo a este vídeo, este GP às 10, no horário em que ele está indo para o ar, está na expectativa do que vai acontecer em Austin nesta sexta-feira. E amanhã, principalmente, né, definição do grid e a corrida no domingo. Olha, eu estou aqui com os números, eu vou usar a minha colinha. 6 grandes prêmios disputados no Circuito das Américas, né, em Austin. 6 corridas desde 2012. 12, 13, 14, 15, 16, 17. Essa vai ser a 7ª corrida de 2018. Foram 5 vitórias do Hamilton em 6 grandes prêmios disputados em Austin. Uma vitória delas em 2012 pela Mercedes. As demais aconteceram na sequência 14, 15, 16 e 17. As últimas 4 provas nos Estados Unidos foram vencidas pelo Hamilton. E em 2013 a vitória foi do Sebastian Vettel, ainda de Red Bull. Quer dizer, as 2 únicas vitórias que não foram do conjunto Hamilton-Mercedes, parece, quando fala em conjunto, parece prova de hipismo, né? O conjunto Balubê de Bouet e... como é que chamava lá o cavaleiro brasileiro? Esqueci. Enfim, não importa isso. Mas enfim, as únicas 2 vitórias que não ocorreram com o conjunto Mercedes-Hamilton ocorreram com conjuntos que já não existem mais. McLaren-Hamilton em 2012, Red Bull-Vettel em 2013. Mais alguns números aqui rapidamente. 6 corridas disputadas, os pilotos que fizeram pole positions em Austin, 2 vezes o Nico Rosberg, 2 vezes o Vettel e 2 vezes o Hamilton. E 8 pilotos diferentes já subiram ao pódio no circuito texano. Hamilton, Vettel, Rosberguinho, que já parou, Ricciardo, ou Ricardo, como queiram, Alonso, já foi para o pódio, olha só. Mark Webber, Grosjean e Raikkonen. Então são esses 8 pilotos, aqueles que já receberam troféus, já levaram troféus nesse belo circuito. Eu gosto muito da pista de Austin, acho um circuito tecnicamente muito interessante, gosto daquela subida, daquela pirambeira que tem no final da reta dos boxes. Acho bem bacana mesmo, bem bacana esse circuito, que já fez algumas boas corridas e que tem sido bem recebido, né, pelo público americano. Tem muita gente que vai lá ver essa prova. Teve aquele ano da chuva muito forte no dia dos treinos, o pessoal ficou lá, mesmo sem carro na pista, enfim, uma prova de paixão, de amor pela Fórmula 1, pelo automobilismo. Os Estados Unidos são um país interessante no que diz respeito à Fórmula 1, porque embora a Fórmula 1 nunca tenha conquistado para valer o mercado americano, e eu não sei exatamente que mercado é esse que a Fórmula 1 tanto tenta conseguir, tanto busca, tanto corre atrás nos últimos anos, né, a vida inteira. Apesar disso, os Estados Unidos são um país que já sediaram muitos grandes prêmios de Fórmula 1. Eu devia ter feito essa estatística, agora levantaram essa informação, não levantei, mas enfim, é um dos países que mais corridas realizou no seu território. A gente já teve corrida em Watkins Glen, em Long Beach, em Dallas, onde mais? Dallas agora. Bom, enfim, Dallas não, esquece Dallas. Las Vegas, eu queria falar Las Vegas, a corrida no estacionamento do hotel. Indianápolis, muitos circuitos também, não acabei não fazendo aqui o levantamento, mas muitos circuitos já receberam a Fórmula 1 e a aceitação do público em autódromo sempre foi muito boa, né? Mas a mídia americana nunca deu muita informação a esse respeito, nunca comprou a Fórmula 1. Pode ser, eu já estive em Indianápolis, por exemplo, algumas vezes para cobrir Fórmula 1,
E era muito engraçada a cobertura da imprensa, achando tudo muito estranho. Eu lembro eu lembro de um ano que não tem a ver com a Fórmula 1 exatamente, mas tem a ver com esse jeito meio jeca, caipira mesmo, né, do pessoal do meio oeste americano. Foi quando teve uma das 500 milhas de Indianápolis, eu não vou lembrar se foi em 92, 93, que tinha um piloto francês, que estava até bem na categoria, naquele campeonato. Também esqueci o nome, a memória falha, mas não é porque eu estou ficando velho não, eu nunca tive uma memória espetacular para algumas coisas, né, para alguns nomes e tudo mais. Como é que chamava aquele menino? Bom, enfim. E eu sei que chegaram turistas franceses para assistir a corrida em Indianápolis, e na época não existia o euro ainda, olha só como eu sou velho. A moeda francesa era o franco. E a matéria do jornal local, lá do telejornal local, do canal lá que eu não lembro o nome, no SPTV deles lá, foi justamente com os turistas franceses mostrando o dinheiro deles, mostrando para o público americano assim, olha gente, existe um outro dinheiro no mundo que não é o dólar, sabe? Olha, mas super chocados, né? Espantados com a simples existência de uma outra moeda. É um pouco o americano. O americano é muito provinciano e por isso talvez a imprensa americana, quando chega um evento global lá, como é a Fórmula 1, um evento majoritariamente europeu e tudo, ele é tratado com alguma desconfiança, como se fosse alguma excentricidade e tal. Mas nos autódromos, pelo menos as corridas que eu pude ver nos Estados Unidos, especialmente em Indianápolis, o público sempre foi muito grande, muito apaixonado também, muito apaixonado, muito ávido por ver os pilotos europeus, os carros europeus, aquilo que, como é um país grande, que é uma população muito grande, tem uma grande legião também, uma numerosa, né, legião de admiradores que acompanha a Fórmula 1, né? E que tendo a chance de ir ao autódromo, vai. Então a gente vê isso no Texas, em Austin, a gente vê isso, via isso em Indianápolis, o primeiro ano de Indianápolis, no circuito, naquela piscina mista que montaram lá, tinha muita gente, mesmo sim, mais de 200 mil pessoas. Então é legal, e o entusiasmo, a alegria desse pessoal, fora a turma que vem do Canadá, a turma que vai do México, no caso agora de Austin, vem muita gente do México para assistir a corrida, os imigrantes e tudo mais. Então essa história de que a Fórmula 1 nunca conquistou o mercado americano é um pouco de falácia. Eu acho que a Fórmula 1, o Bernie, na verdade, queria arrancar muito dinheiro dos americanos e talvez nunca tenha conseguido assim, né? E também nunca tenha conseguido fazer com que os americanos, em geral, fossem apaixonados pela Fórmula 1. Nunca serão. O americano é apaixonado por basquete, beisebol, NFL e no que diz respeito ao automobilismo, ama a NASCAR, né? E o resto é o resto. E, enfim, tem público, é claro. Como eu disse, o país é grande, tem público. Mas não vai virar paixão nunca. Essa corrida nunca vai virar, né? Nossa senhora, parou o mundo, parou os principais jornais americanos, vão mandar a gente lá e tudo mais. Não vai acontecer, né? E para fechar, lembro de um episódio que quem contou foi o Schumacher, nessa arrazoado sobre Estados Unidos, né? Que quando ele foi, não sei se foi a primeira vez, 2001 ou 2002 talvez, a segunda vez que ele foi para os Estados Unidos, ele gostava muito dos Estados Unidos, e a segunda vez que ele foi correr nos Estados Unidos, ele chegou com bastante antecedência, foi viajar, sei lá, alugou um carro e foi conhecer um circuito de NASCAR. Eu acho que foi em Charlotte, tá? E aí havia lá uma possibilidade de dar uma volta, dirigindo um carro de NASCAR, essas coisas tem lá, tinha muito ali em Orlando, Homestead, sei lá. Não sei se era Homestead, na Disney tinha lá um circuito também, enfim. Que você podia alugar, em alguns lugares você pode fazer isso, você pode alugar um carro de NASCAR velho, com limitações, é claro, e dar uma volta no oval, uma, duas, não sei se com alguém do lado e tal. E o Schumacher foi fazer esse negócio, né? E aí ele chegou no autódromo, ele que contou, tá, gente? Eu tô vendendo o peixe que ele vendeu também, eu comprei esse peixe. Ele contou que ficou na fila, tinha uma fila, esperando lá a hora de andar no carro, alugar o carro para dar uma volta.
E ele ficou bastante tempo e, segundo ele, ninguém o reconheceu. Quer dizer, o público da NASCAR, né? Os rednecks e tal, os caipirão, não sei o que lá, a turma que ama a NASCAR, nem tinha ideia de quem era aquele cara loirinho, com aquele queixo grande e tal, meio esquisito, que estava lá na fila também. E que acabou nem esperando, acabou indo embora. Mas ele contou isso, disse que se divertiu bastante com essa sensação de não ser reconhecido nos Estados Unidos, ainda que fosse o maior piloto do mundo, multicampeão de Fórmula 1, num ambiente de automobilismo, né? E ninguém o reconheceu. Então é um pouco isso. Os Estados Unidos tem um pouco essa característica. A maioria dos pilotos adora correr nos Estados Unidos, adora o país, né? Gosta muito da praticidade, gosta muito desse contato com um público diferente, com um público que tem uma outra visão do esporte, uma outra visão dos espetáculos. E eu devo dizer que também curti bastante as corridas de Indianápolis, sempre curti as provas de Indianápolis, que foram aquelas que eu cobri, tanto a Fórmula Indy quanto a Fórmula 1, né? É realmente um ambiente diferente. Às vezes parece até um pouco mais ingênuo, menos soberba, aquela coisa europeia um pouco aristocrática de algumas corridas e tudo mais, e lá nos Estados Unidos não tem, e é um barato. Não tenho nenhum grande apreço pelo país, todo mundo sabe, né? Mas não estou falando aqui de política, estou falando de ambiente mesmo, esportivo, e nisso os americanos são bem festivos mesmo, é bem legal. Então que seja uma boa corrida esse fim de semana. Acho, é muito provável que teremos um pentacampeão sendo sagrado nesse final de semana. O Hamilton precisa fazer 8 pontos mais do que o Vettel, ele tem 67, se ele sair com 75, né, de vantagem depois dessa corrida de Austin, teremos mais 3 provas apenas, mais 75 pontos em jogo e, portanto, ele já será matematicamente o campeão. Acho que vai acontecer. Um primeiro e terceiro, por exemplo, né? Ele em primeiro, Vettel em terceiro. Primeiro e segundo não acaba, praticamente acaba, mas eu sinceramente acho que depois de ver a Ferrari fazer tanta besteira nas últimas corridas e o Vettel também, acho que dessa prova não passa não. Vamos ver. Domingo saberemos, tá bom? E eu volto segunda-feira ou em edição extraordinária, dependendo daquilo que acontecer neste final de semana. A gente tem feito alguns GP às 10 de sábado e domingo, quando acontece alguma coisa de excepcional. Tomara que aconteça. Se acontecer, a gente volta aqui para gravar um videozinho extra, tá bom? Valeu, gente. Um abraço. Até segunda ou não. Valeu.